Seja bem-vindo à igreja da cidade, à igreja da família, a sua igreja, o melhor lugar para estar, seja em Maringá ou em qualquer lugar do mundo, porque você pode estar na Apacentar conectado conosco nas redes sociais para a glória do Senhor. Agora presta atenção antes de você receber a palavra de hoje à noite. Deus quer falar conosco nesses dias. E eu tenho convicção de que Deus quer falar conosco mais do que nós queremos ouvi-lo. Eu tenho plena convicção de que Ele deseja que a gente conheça seus caminhos, sua vontade, sua palavra, mais do que nós queremos entendê-las. Então se prepara para grandes experiências sobrenaturais. Eleva a barra da sua expectativa. Meu discipulador, pastor David Lee, ele diz assim, raise the bar. Raise the bar é uma expressão no mundo do esporte para dizer assim, levante a barra, daqueles caras que saltam, né? Correm e saltam. E aí, quanto mais alto está a barra, maior a pontuação. Se prepara para a sua pontuação no céu aumentar e os anjos trazerem os resultados disso nos próximos dias. Amém ou não, irmãos? Eu creio, irmão, creio de todo o meu coração que se você está aqui é porque Deus tem algo para te dizer. Você está aí ou não? Você está aí mesmo? Você não veio por acaso, não importa de onde você tenha vindo. Você tenha vindo de Sarandi, daqui de Maringá, ou de outra cidade, ou de outra nação. Eu tenho plena convicção que se você está aqui, Deus tem algo para te dizer e isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo na sua vida, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que você não será mais a mesma pessoa daqui para frente. Eu creio que algo está prestes a mudar dentro e fora de você. Quantos creem e recebem essa palavra profética em nome de Jesus? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está aqui e Deus pode mudar qualquer um. Deus pode mudar qualquer vida. Deus pode fazer qualquer coisa. E hoje Ele está interessado em fazer tudo aquilo que era impossível aos nossos olhos. Amém, irmãos? E hoje eu quero compartilhar uma palavra de fé com você, uma palavra que não é para situações hipotéticas, porque a fé não funciona para uma vida hipotética, a fé funciona para uma vida de carne e osso, onde a gente sangra, chora, sua, onde a gente se esforça. A fé nunca pode ser entendida de forma hipotética. A fé precisa ser aplicada na vida real, no dia a dia. Amém ou não, irmão? Você não veio ouvir uma exposição de um texto como se fosse uma aula. Você veio receber a palavra viva para viver essa semana em vitória, para ver os milagres acontecerem na sua vida, para verem os céus abertos e você cooperando com Deus Todo-Poderoso nesses próximos dias. Então vamos à palavra, e o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é a queda que vira chamado. A queda que vira chamado. Eu creio, irmão, que as quedas que você enfrentou na vida e está enfrentando, não é simplesmente porque o diabo é mais forte, mas porque Deus está te preparando para que você entre no seu chamado. Vai entender. Eu caí, pastor. Pois é. A queda não é o fim. A queda é o começo de um novo chamado na sua vida. Porque Deus vai te levantar. Diga isso aí para 3 pessoas ao seu redor. Deus vai te levantar. Essa queda vai virar seu chamado. Porque onde Deus fecha a ferida, Ele abre um ministério. Onde Deus fecha uma ferida, Ele abre um ministério. Onde Deus levanta você depois da queda, Ele te coloca dentro do chamado que Ele tem para você. Então, vamos à palavra. Em Atos capítulo 9, nós vamos ler a história da conversão daquele que inicialmente era conhecido como Saulo de Tarso. E mais uma vez, a gente se depara com um personagem das Escrituras em que passa pelo momento em que Deus o chama 2 vezes pelo nome. Saulo, Saulo. A gente já viu que Deus falou isso com Simão, Simão, Moisés, Moisés, Marta, Marta. Semana passada foi Jacó, Jacó. E hoje Saulo, Saulo. Então vamos à palavra.
Atos capítulo 9, do verso 1 em diante, a palavra de Deus diz: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros para Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Saulo caiu no chão. Vamos lá, vamos seguir a sequência? Caiu, vai lá. Vamos lá? Depois ouviu, diga, ouviu uma voz. Então ele caiu, vamos lá? Caiu e depois ouviu. Muita coisa na sua vida só vai ser perceptível depois que você cair. A voz de Deus só ficará mais clara no momento de aperto na sua vida. Então se prepara. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Ouviu uma voz lhe dizer: vamos lá? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas ele não estava indo perseguir a igreja? Pois é, irmão, quem persegue a igreja persegue Jesus. Então olha para alguém do seu lado e diz assim: cuidado. Vai lá, meu irmão, me ajuda a pregar aí, em nome de Jesus. Cuidado, cuidado, não se opõe à igreja não. Porque ao se opor à igreja, você se opõe ao Senhor da igreja. E ninguém consegue vencer o Senhor da igreja. Você persegue a mim. Agora, Saulo, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se. Vamos lá, irmão? Primeiro ele caiu, depois ele ouviu e por último ele se levantou. E você vai sair daqui em pé hoje em nome de Jesus. Quem recebe já essa palavra aqui para a glória do Senhor? Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, não comeu, nem bebeu coisa alguma. Pai, eu te agradeço pelas pequenas coisas que o Senhor começou a fazer até chegarmos aqui. Essas coisas nos conectem a uma poderosa revelação da tua palavra, para que ainda que tenhamos entrado aqui caídos, possamos ouvir tua voz e sairmos em pé para o cumprimento do nosso chamado. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. A queda que vira chamado. Esse é um momento muito único na vida de Saulo. Como lemos, ele está a caminho, não só para prender, mas para matar, para acabar com a igreja que havia iniciado no capítulo 2, com o derramado Espírito. Saulo parte com uma missão de destruir os discípulos de Jesus. Mas, e sempre vai ter um mas, no caminho ele encontra o próprio Cristo. Que reviravolta ele vive a partir desse encontro. Saulo é chamado justamente por aquele a quem ele, Saulo, está tentando combater. Está lutando contra a igreja, está lutando contra os discípulos do Senhor. E Saulo é chamado pelo próprio Senhor. E nesse texto fica claro que há algo em ação. E o que está em ação é a graça de Deus em transformar um perseguidor em um pregador, em transformar um legalista cheio de justiça própria em alguém totalmente dependente da graça e do favor do Senhor. Nesse capítulo a gente vê a graça de Deus em ação, e quando a graça de Deus está em ação, não podemos esperar outra coisa senão uma transformação radical. Uma transformação radical. Já ouvi muitos pregadores dizerem que Deus mudou o nome de Saulo
para Paulo. Mas não aconteceu isso. Não está na Bíblia. Só de alguns irmãos aqui da igreja. Se é que me entendem. Que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas hoje, eu quero mostrar para você que, embora Deus não mude o nome de Saulo para Paulo, Deus está dizendo: eu quero usar tanto Saulo quanto Paulo que existe dentro de você. E você é tudo isso. Você é Saulo, você é Paulo. Fala isso aí, eu sou tudo isso. Vai lá, irmãos, eu sou tudo isso. Eu sou Saulo e eu sou Paulo. E quando eu ouvir a voz do Senhor, eu vou me levantar. Não importa se eu cair como Saulo, eu vou me levantar como Paulo, para a glória do Senhor. E eu vou ilustrar essa ideia da seguinte maneira. A Lia está bem aqui, a pastora de vocês, essa pastora linda. Vocês viram como ela está magra? Bem, meu Deus do céu. Volta, irmão, volta. A Lia está bem aqui na frente. O princípio é: ela me chama de amor. Porque quando ela me chama de Frank, o negócio fedeu para mim. Então, comum ela amor, 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 amor. Agora, quando ela fala Frank, eu pisei na bola. Mas o tratamento, ela costumeiramente me chama de amor. O Mateus e o Pedro me chamam de pai. O William e o Elci, pastores dessa igreja juntamente conosco, me chamam de chefe. E você, igreja, me chama de pastor. Alguns arriscam a me chamar de paizão, mas o título é de outros. Não é meu. Mas alguns ainda me chamam de paizão, mas a maioria se refere a mim como pastor. A minha mãe e meu pai me deram um nome e me chamam de Frank, mas na maioria das vezes eu sou o filho, então eles me chamam de filho. O que eu estou querendo te chamar a atenção é que eu sou chamado de tudo isso. Eu sou chamado de amor por essa mulher linda. Eu sou chamado de pai pelos meus filhos. Eu sou chamado de chefe pelos outros pastores dessa igreja. Eu sou chamado de pastor por todos vocês. Minha mãe e meu pai me chamam de filho, mas eu tenho um nome e o meu nome é Frank. Mas eu quero dizer para você, eu sou tudo isso. Eu sou o marido chamado de amor. Eu sou o homem chamado de pai. Eu sou o pastor chamado de chefe. Eu sou o pastor chamado de pastor por você. Eu sou o filho chamado de filho por parte dos meus pais. Então, eu sou filho, eu sou chefe, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou o amor. E às vezes eu sou tudo isso em um só dia. Porque eu recebo mensagem dela: amor, manda dinheiro. Pai, manda dinheiro. Chefe, o que a gente vai fazer? Pastor, me ajuda nisso. Meu filho, ora por nós. Meu filho, isso. E meu filho, aquilo. E eu sei que eu posso ser pai no momento e ser filho em outro momento. E mesmo sendo pai, eu continuo sendo filho. Eu continuo sendo chefe. Eu continuo sendo amor. Eu continuo sendo pastor. O que eu quero que você entenda aqui é: o processo de desenvolvimento da nossa vida, ele não é linear. Eu não posso ser uma coisa agora e não ser as outras coisas. Eu sou tudo isso nesse exato momento que eu me encontro na minha vida. Eu estou aqui como pregador, mas eu sou o pastor, eu sou o pai, eu sou o amor, eu sou o chefe, eu sou o filho, eu sou o amigo, eu sou o psicólogo, eu sou tudo isso aí. Então declara para alguém do seu lado: eu sou tudo isso. Vai, irmão, me ajuda aí, diga: eu sou tudo isso. Na maioria das vezes, a gente quer deixar de ser uma coisa para ser outra e nos tornar outra. E na prática, a gente sabe que isso não acontece. Na prática, não dá para deixar de ser líder só porque eu tenho uma agenda cheia. Não dá para deixar de ser pai só porque eu tenho um problema na igreja. Não dá para deixar de ser amor só porque eu tenho alguns pacientes que estão gerando um pouco mais de trabalho. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Alguém pode gritar aí bem alto: eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então não dá para deixar de ser uma coisa e ser outra, como se a gente estivesse saindo de quem somos e a gente se tornando outras pessoas.
Se assim fosse, seria muito simples. Você não concorda comigo? Sim ou não? Você não concorda que seria muito mais fácil? Se nesse momento eu fosse só pregador, não estivesse nem aí me importando com os meus filhos que estão aqui e sabem que o que eu estou pregando pode ser relevante para você, mas se eu não for o pai deles aqui também, não vai fazer o menor sentido a palavra que eu estou pregando para eles. Eu sou o pregador agora da palavra com a responsabilidade de entregar a você o que Deus derramou na minha vida, mas ao mesmo tempo eu sou o amor dessa mulher, e não faz o menor sentido eu entregar algo que, sendo o amor dessa mulher, eu não posso deixar de ser o amor dela em momento nenhum. Quem está aí comigo, irmão? Mas o diabo quer incutir na nossa cabeça que hoje à noite nós somos crentes, amanhã nós somos filhos do diabo, porque é cada um por si, o diabo que pega o mais fraco. E se der tempo, a gente volta na terça-feira para cultuar o Senhor e a gente tentar ser crente de novo na terça-feira aqui à noite. Mas de quarta até o outro dia que a gente se reuniu, o pau quebra, a folha cai e a gente é outra coisa e não dá para ser outra coisa. Quantos estão aqui comigo? Amém ou não amém, irmãos? A verdade é que você tem que aprender a ser tudo isso ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo podemos ser gentis e cruéis, ao mesmo tempo nós podemos ser alegres e tristes, ao mesmo tempo podemos estar empolgados e desmotivados. E quanto mais cedo admitirmos que a gente tem a capacidade de ser tudo isso e sermos chamados de todas essas coisas com precisão em cada situação, mais aprenderemos a confiar no Senhor que nunca muda. Quanto mais aprendermos a confiar no Senhor, o Deus cujo caráter é consistente, é imutável e fiel, mais iremos crescer em quem nós somos. E à medida em que crescermos nessas áreas em quem nós somos, nós vamos perceber algo poderoso. Que mesmo sendo chamado de pai, de filho, de pastor, de chefe, de amor, eu sou tudo isso. Eu carrego todos esses papéis, eu carrego todos esses títulos, eu carrego todas essas funções, mas aqui está o ponto da palavra de Deus. Eu não posso sair daqui correndo para perguntar às pessoas, a fim de descobrir quem eu sou. E por que não, pastor? Porque as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam elas não me veem como eu realmente sou. Elas me veem como elas precisam que eu seja. Então Pedro me chama de pai porque ele precisa de ter um pai na vida dele. A Lia me chama de amor porque ela precisa de um amor na vida dela. E graças a Deus sou eu. Elci e William me chamam de chefe porque precisam ter um chefe. Minha mãe me chama de filho porque eu sou o mais bonito da família. Você está aí ou não? Então repete comigo. As pessoas não me veem como realmente eu sou. Vai lá. As pessoas me veem como elas precisam que eu seja. E se eu viver buscando minha identidade na percepção das pessoas, eu vou acabar moldando a minha vida às necessidades dessas pessoas e não ao chamado de Deus para mim. Por isso é imprescindível apacentar, confiarmos no Senhor, porque só o Senhor consegue enxergar quem de fato nós somos, não importa o papel que estamos exercendo. Só Ele conhece o nosso propósito completo, e é nele que nossa identidade permanece firme, mesmo quando os papéis mudam. Então para de ficar correndo para as pessoas perguntarem quem você é. Confie mais no Senhor, que sabe quem você é e no que você está se tornando. Paulo sabia que era um verdadeiro hebreu. Saulo
Ao dar seu testemunho como Paulo, ele diz: eu era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, conforme a tradição. Eu não sou qualquer um. Eu estudei aos pés de Gamaliel, o professor mais importante e mais respeitado da minha geração. Saulo era o estudante, Saulo era hebreu, Saulo havia sido circuncidado, Saulo era o religioso, Saulo era o jovem que se destacava no meio da sua geração. Saulo era tudo isso, irmão. Mas aqui está o que me impressiona. Quando chegou o momento de Deus chamá-lo, por mais importante que Saulo fosse e se achasse, Jesus não marcou um horário para se encontrar com Saulo. Jesus simplesmente entrou no caminho, interrompeu a jornada e mudou toda a história. Porque quando o céu decide agir, não há protocolo humano que impeça o céu de fazer o que se propôs a fazer. E se você crê nisso, me ajuda aí. Em nome de Jesus. Acho que é para acabar. Se caiu o horário, é para acabar. Mas Deus faz isso. Deus interrompe. Porque quando o céu decide agir, não há protocolo humano que possa impedir. Mas às vezes a gente se esquece disso. A gente esquece quão soberano Deus é. E a gente fica querendo, igual Marta, dar a nossa agenda para Deus, entrar na nossa agenda, ao invés de entrar na agenda dele. Nós fazemos nossos planos, lotamos nossas agendas, montamos nossos cronogramas, até que algo acontece e muda tudo. Para nos lembrarmos de uma verdade: nós nunca estivemos no controle. Podemos ser tudo isso, mas nunca estaremos no controle. Então, para todos os papéis que você carrega, seja pai, mãe, filho, líder, amigo, estudante, profissional, entenda isso. Há apenas um recurso que nunca falha. Um nome que nunca sairá da sua agenda. Um fundamento que nunca vai mudar. E esse é Jesus. Ele não vai pedir favorzinho para entrar no seu caminho. Ele vai entrar e vai mudar tudo. Ele não vai esperar a sua compreensão, ele não vai esperar a sua aceitação, ele não vai esperar a sua confirmação. Ele vai entrar e vai mudar tudo, tudo, tudo. Fala isso aí para alguém do seu lado, tudo. Então nós precisamos entender que as pessoas rotulam, mas Deus nomeia. As pessoas nos rotulam pelos papéis, funções e títulos, mas Deus nos chama pelo nome que Ele sabe que nós nos tornaremos. Então hoje eu vim aqui chamar você pelo seu nome, e o seu nome é alegria. Quantos podem celebrar o Senhor? O seu nome é prosperidade. Quantos podem celebrar o Senhor? O seu nome é cura, o seu nome é milagre, o seu nome é poder. Porque é assim que Deus nos trata, mas as pessoas nos rotulam. Deus está nos nomeando. Quando Paulo vai dar o seu testemunho em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer: Deus me achou no caminho pela sua graça, e eu não precisei consultar seres humanos. Por que eu não precisei consultar seres humanos? Porque eles não eram a fonte da minha identidade. Deixa eu te dizer de uma outra forma ainda mais clara. As pessoas nunca me verão como realmente somos. Elas nos verão como elas precisam que nós sejamos. Então elas vão nos rotular. Mas só Deus nos nomeia. E Deus está nomeando você nessa noite aqui, em nome de Jesus. As pessoas nos enxergam por lentes limitadas, porque elas são limitadas. Limitadas pelas experiências que tiveram, pelas dores que estão passando. E a partir disso, vão colocando rótulos em nós. Mas hoje eu vejo Deus removendo rótulos. Você não é mais filhinha mimadinha do papai. Você agora é uma líder poderosa no Senhor. E ela vai liderar mesmo.
Cadê o grito, Tunai? Me ajuda aí. É, desse jeito. Está removendo rótulos. Deus está removendo apelidos. Deus está removendo, irmão, rótulos que o mundo colocou em você. Alguém que não presta, alguém que é mentiroso, alguém que é mau caráter. E o céu está nomeando: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu te levantarei para usar você, porque eu decidi levantar as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Eu decidi levantar os insensatos para confundir os sábios. Ei, se prepara, porque Deus está arrancando rótulos nessa noite aqui e está nomeando. Por quê, pastor? Porque Deus não me vê dentro da minha situação só. Ele me viu desde o ventre e agora me chama pelo que desde o ventre Ele já me enxergou sendo. Então, quando Saulo teve esse encontro no caminho de Damasco, não foi só uma luzinha brilhando, não foi só uma voz sendo ouvida, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. O curioso é que ele conseguiu enxergar todas as coisas quando ficou cego 3 dias. E sabe o que mais estava acontecendo ali naquele momento? Não era só um divisor de águas na vida de Saulo. Os discípulos do Senhor estavam orando para que coisas poderosas acontecessem. Capítulo 4, depois que Pedro e João são libertos da prisão, eles vão então para casa onde está tendo uma reunião de oração. E nessa reunião de oração, eles não pedem livramento, eles pedem ousadia para continuarem pregando a palavra do Senhor, de forma que o Senhor lide com toda a oposição que eles enfrentarem. De maneira que enquanto eles pregarem a palavra, os sinais, os milagres e as maravilhas aconteçam. Então, os discípulos estavam orando por isso, porque a fé dos discípulos estava crescendo. Então entenda uma coisa importante aqui, irmão. A fé nunca floresce sem luta. Fale isso aí para alguém do seu lado. A fé nunca floresce sem luta. Grave isso no seu coração, irmão. Ser crente não é receber um bilhete para um parque de diversão. Ser crente é receber uma armadura e ser enviado para a batalha, onde já está garantida a vitória. Me ajuda aí se você crê nisso, irmão. Então a fé cresce no meio da resistência, no meio da luta, ela floresce. O que eu quero dizer com isso é que se você está enfrentando agora lutas, não ache que Deus te abandonou. Pense nisso como um sinal em que você está andando pela fé. Então eu vejo muita gente andando pela fé aqui nessa igreja, irmão. Eu vejo muita gente que decidiu sair do seu lugar de comodismo e pôr o pé nas águas e ver que é possível andar sobre as águas. Quantos estão aqui comigo, irmão? Porque se você estiver parado, o inimigo não vai te perturbar. Mas no momento em que você começar a andar pela fé, a oposição virá. Os ataques virão. E não virão porque você está errado, não virão porque você pecou, mas porque você está no caminho certo. Então vemos que o que acontece com Saulo em Atos 9 leva Saulo da luta para a queda e da queda para se tornar um seguidor. Então vamos lá, luta, queda, seguidor. Hoje Deus está gerando esse processo em alguns aqui. No meio da luta você pode até cair, mas o final não é a prostração, é se levantar e seguir aquele que já venceu todas as batalhas. Saulo mesmo disse: eu estava perseguindo cristãos, consenti na morte de Estevão.
Mas Deus, Deus, o próprio Deus, estava trabalhando mesmo no meio da bagunça que eu estava fazendo, mesmo quando eu não sabia que Ele estava trabalhando, e que eu estava trabalhando na oposição, lutando contra Ele. Deus estava trabalhando. Hoje, se você está nesse processo, eu quero te dizer, a luta não é o fim, a queda não é o pior momento ou a parte mais trágica da sua vida, porque a queda é só o começo de você viver o seu chamado. Eu já vejo muita gente aqui ensinando pessoas que estavam prostradas a se levantarem, porque você se levantou e você se tornou autoridade nesse assunto para dizer: se Deus pode fazer com esse pobre pecador, Deus pode fazer com você, e eu estou aqui para te ajudar. Quantos podem celebrar o Senhor comigo nessa noite? Porque depois de cada queda, Deus tem o poder de gerar o começo de um chamado poderoso. Essa é a história da apacentar. Essa é a história da pessoa que está sentada do seu lado. Ela não é tão santinha assim quanto ela parece, não. Ela tem um passado, olha para ela. Ela tem quedas na vida dela. Em algum momento ela lutou contra o seu chamado, mas depois da queda ouviu a voz do Senhor, e hoje está aqui liderando, servindo, sendo um testemunho do poder de Deus. Me ajuda aí a apacentar, em nome de Jesus. Mas agora eu preciso fazer uma pergunta. Você está disposto a estar errado? Conheço algumas pessoas que nunca querem estar errada. Não olha para ninguém agora. Você acha que é só mulher? Elas são as principais, mas não são, mas não são só elas, né? Não são só elas. Nós também, homens, cabeça dura. Saulo é um personagem fascinante, irmão, das Escrituras. Porque quando olhamos para outras pessoas na palavra, a gente vê Jesus resgatando essas pessoas de uma vida mergulhada em pecado. Mas esse não é o testemunho de Saulo. Ele não está mergulhado em um pecado. Ele está mergulhado na justiça própria, porque ele se achava. Você está aí, irmão? Alguém aí? Ele não estava preso a um vício, mas a uma crença errada. E tem muita gente hoje que está livre do vício, mas continua preso a uma crença errada. Estou só aquecendo. Vou virar crossfiteiro essa semana, então. Você está aí, irmão? O testemunho de Saulo não era: eu matei, eu roubei, eu menti, eu fumei, eu droguei, eu trafiquei. O testemunho de Saulo foi: eu quero perseguir Deus, quero ser contra Deus, porque eu vejo que esse povinho aí está fazendo algo que não é de Deus. O testemunho de Saulo foi: eu preciso ser resgatado das minhas crenças erradas. Pergunta para alguém: você está disposto a estar errado, irmão? Se você está perto da mulher, não fala para ela, fala para um amigo que está do lado assim. Eu falei até olhando para o lado assim. Você está aí, irmão? Há muitos aqui que foram libertos dos vícios, mas continuam presos em uma justiça própria. Paulo disse da seguinte maneira: eu estava avançando, eu estava indo bem, eu pensava estar certo, e de repente descobri que eu estava errado. Olhe isso com atenção. Tudo que você pode viver
do que o céu quer fazer através de você gira em torno desse princípio. Às vezes, você precisa estar errado antes de estar pronto. Você, às vezes, precisa estar errado antes de estar pronto. Não é que Deus não possa ou não queira te usar, é que você ainda não está disposto a admitir que talvez você está olhando as coisas do jeito errado. Então eu vou perguntar de novo, você está disposto a estar errado? Disposto a se humilhar diante do Senhor, para que Ele mesmo possa te levantar? Ou você quer continuar certo e ver seu casamento acabar, ver seus filhos se perderem, ver suas finanças entrarem em colapso, ver sua fé esfriar, ver que outros vão ir mais rápido que você? Talvez haja uma outra maneira de fazer o que você percebe que é. Deus tem tratado com os homens aqui, irmão, um padrão dele. Hoje foi uma outra manhã muito forte aqui com os homens. Mais de 200 homens rendidos. E quando nós fizemos o apelo foi maior do que a palavra. E olha que eu preguei 45 minutos de palavra. O que Deus fez após o apelo, para nos chamar para dentro de um padrão que Ele já estabeleceu. Então volto a perguntar, você está disposto a estar errado por um momento? Porque talvez você esteja preso a um formato, a uma tradição, a uma opinião. E Deus está tentando te mostrar algo novo. Talvez você ainda não viu todas as formas que Deus quer mover, apacentar nessa cidade. E está criticando a maneira como Deus está fazendo algumas coisas. Talvez, e só talvez, você está colocando um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. Talvez, e só talvez, você esteja descartando pessoas muito rápido, como você faz com leite estragado. É ou não é? Você está disposto a estar errado? Meu Deus. Talvez, irmão, você esteja determinando que as pessoas mudem, mas você não tem nenhuma disposição em mudar. Você está dizendo para o seu marido mude, mas você mesmo, minha irmã, não está mudando. Maridão, você está pedindo para essa mulher mudar, mas você mesmo não muda, seu cabeçudo. É que pastor violento. Perdão, irmãos. Você mesmo não muda, querido irmão. Pergunta para a pessoa do seu lado: você está disposto a ser a mudança que você espera no outro? Você espera que o outro seja gentil? Seja gentil, fala isso aí, seja gentil. Você espera que o outro seja generoso com você? Seja generoso com o outro. Você espera que o outro te dê palavras de afirmação? Comece a dar palavras de afirmação a outros. Ei, seja a mudança que você está esperando nos outros. Você está aí? Então para de pôr um ponto final quando Deus está pondo uma vírgula no texto da sua vida. Porque encerrar o propósito de Deus na sua vida só porque você está enfrentando um momento difícil? Se momento difícil fosse justificativa, a gente não teria Abraão, a gente não teria Isaac, a gente não teria Jacó, a gente não teria José, a gente não teria Moisés, a gente não teria Josué, a gente não teria Davi, a gente não teria tantos outros personagens, porque todos eles viveram momentos difíceis. Não é porque está difícil, não é porque os resultados ainda não estão aparecendo, que eu devo colocar um ponto final.
Deus está colocando uma vírgula no meu chamado. Deus está colocando uma vírgula na minha situação. Deus está colocando uma vírgula na minha queda. Deus está colocando uma vírgula no meu fracasso. Deus está colocando uma vírgula na minha decepção. Deus está colocando uma vírgula. E porque cargas d'água, eu devo colocar um ponto final. Então você está disposto a estar errado? Porque se você estiver disposto a estar errado, você vai perceber que Deus ainda não terminou com você. A história ainda não acabou. E não acaba nesse momento difícil, não acaba nessa noite de choro, não acaba nesse vale de depressão, não acaba nessa crise financeira. A sua história está prestes a viver uma reviravolta. E se você crê nisso, reage em alegria e fé, em nome de Jesus, porque Deus ainda não terminou com você. Às vezes a gente lê a Bíblia errado. A Bíblia diz, ainda que a arma seja forjada. A Bíblia não diz que a arma não será forjada. A Bíblia diz que a arma forjada não prosperará contra mim e contra você. Mas o diabo pode forjar arma, pode levantar ataque, pode me colocar no vale, mas mesmo assim eu preciso crer que Deus não terminou comigo. A minha história não termina assim. Alguém pode gritar dessa maneira? A minha história não termina assim. E digo mais, e só os que creem vão receber. Ela não vai permanecer assim não. Hoje ela começa a mudar. Quantos recebem aqui essa palavra? Me ajuda aí, reage em nome de Jesus. Grita bem alto, celebra a Deus, porque sua história começou a mudar. Você está vendo ossos, Deus está vendo exército. Você está vendo o mar vermelho, Deus está vendo a terra prometida. Você está vendo Saulo, Deus está vendo Paulo. Você está vendo Simão, Deus está vendo Pedro. Você está vendo Jacó, Deus está vendo Israel. Uou! E eu sou grato, irmão, por causa de um Deus assim, que mesmo que eu lute contra Ele, Ele não me deixa na queda. Ele fala comigo em minhas quedas. Se Deus pôde virar a história de Saulo, e está aqui na Bíblia, não é só porque Deus pode virar a sua, Deus quer virar a nossa história. Então, irmão, toda queda sua, se caiu, não deveria, mas se caiu, Deus vai te colocar dentro de um novo chamado. Quando você se levantar, você vai ser autoridade para ministrar para outras pessoas naquela área. Aqui nós temos pessoas que são autoridade para ministrar para outras pessoas na área dos vícios. Venceram a maconha, venceram a cocaína, venceram o crack, venceram o cigarro, venceram a bebida. A gente está lutando para ter gente autoridade aqui para vencer a fofoca. Estamos lutando, estamos trabalhando. Muito. Um dia a pastora brava, esse povo amor, eu falei, irmã, e ela não gosta que eu chame ela de irmã, mas eu tinha que ser o pastor, não tinha que ser o amor. Eu tinha que ser o pastor naquele momento, se é que me entende. E eu disse para ela, não teremos uma igreja sem gente que fofoque. Por quê? Pergunta, irmão, de verdade. Porque tem gente acabando de se converter. O duro é que os fofoqueiros não são os novos convertidos. Aí é ruim. Mas, assim, gente que já tem muito tempo de conversão e que é fofoqueira só está em outros lugares. Aqui não. Então a gente vai ter, porque, irmão, se tem algo característico da Apacentar, é que todo dia nasce alguém nesse berçário espiritual. Oh, aleluia! E eu celebro Deus por isso, irmão.
Saulo não ouviu a voz enquanto estava respirando ameaça. Saulo só ouviu a voz quando caiu com a cara no chão. O nosso problema é que a gente fica ouvindo a acusação do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus nos chamando para dentro do nosso chamado, para dentro da nossa vocação, para mudar a história, para sermos um testemunho de transformação que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas e através de nós. Só no chão ele pôde ouvir a voz de Deus. Então não descarte as decepções, porque às vezes elas são precisas, são necessárias para que você ouça a voz de Deus. Às vezes é preciso uma interrupção nos seus planos para que você ouça a voz de Deus. Precisa aprender a usar melhor suas quedas. Saulo caiu. Saulo errou. Mas o que o mundo chamou de queda, Deus estava nomeando de um chamado para esse homem. O que o mundo estava dizendo é um fracasso, o céu estava dizendo, é o começo da expansão do evangelho no meio gentil. Um chamado novo, porque a igreja estava muito restrita ao povo judeu. E quando Saulo, nome judeu, se converte no caminho de Damasco, ao se levantar, ele se torna o pastor que Deus envia para o mundo gentil. A pastora falou da igreja de Filipe, uma igreja, uma cidade romana, de tradição grega, mas romana. E Paulo funda uma igreja, Paulo escreve cartas, Paulo se torna um pregador do evangelho, mas tudo isso acontece depois de uma queda, e na queda depois de ter ouvido a voz de Deus. Se você caiu essa semana e só conseguiu ouvir a voz de acusação do diabo, Deus te trouxe para o lugar certo, porque Ele está dizendo, a sua queda foi a oportunidade que eu tive na sua vida para falar com você. Você só ouviu a voz errada, mas está no lugar certo. Eu estou falando com você, você não ficará prostrado, eu vou te levantar, e ao se levantar, você vai entrar no seu chamado, na sua melhor versão. Você vai ver que o melhor de Deus está apenas começando na sua vida. E se você crer, me ajuda aí, irmão. Presta atenção. Quando foi que Paulo viu isso aqui? 14 anos depois. Se você pegar o testemunho dele em Gálatas, 14 anos se passam e ele diz, aquilo que foi queda, Deus transformou em chamado. E isso me alegra. Porque a sua queda hoje não define quem você é, mas ela está abrindo a porta para quem você será em Deus. Você está aí? Amém ou não? Preciso terminar, né, irmão? Passou, acabou o meu tempo. Preciso terminar. Mas, pode subir. Presta atenção aqui, irmão. Esperar a equipe subir. Esse baterista que só me dá alegria. Eu quero que você siga essa minha linha de raciocínio bíblico agora. Se você foi uma das pessoas que lutou o tempo todo contra as coisas de Deus, eu não estou falando só de falar mal de crente. Eu nem vou pedir para você levantar a mão para eu não ficar mal com você. Mas eu estou falando depois de ser crente. Se opor à obra de Deus na sua vida.
Não querer liderar, não querer servir, não querer se levantar, não querer se santificar, não querer fazer. E está caindo. Vive numa montanha russa, né? Com altas emoções. As coisas quase parando. Presta atenção. Se você está respirando, quantos estão respirando aqui? Levanta a mão. Quem não levantou morreu? Posso chamar o SAMU ou não? Eu vou perguntar de novo, quem está respirando aqui? Se você está respirando, é porque Deus ainda está te transformando. Que da hora para pôr numa camisa, não? Se eu ainda estou respirando, é porque Deus ainda está me transformando. Agora presta atenção. Deus não muda o nome de Saulo para Paulo, como fez isso com Abraão. Abraão, pai exaltado. Eu estou mudando seu nome para ser pai de multidões. Você não será mais Abrão, você será Abraão. Então alargou, ampliou, concedeu algo para a vida de Abraão, que se tornou o pai da fé, o pai da nação de Israel, o patriarca. Quando Deus encontra Jacó no Peniel e diz assim: a partir de hoje, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Seu nome agora não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser vencedor. Seu nome vai ser Israel. Ampliou, acrescentou. Quando Deus em Jesus se encontra com Simão, diz: ei, você não será mais Simão, uma pedrinha que pode ser movida de um lugar para outro. Mas o que você acabou de receber não foi uma revelação de um livro, não foi a revelação de um conceito. O que você acabou de receber foi revelação do céu, mostrando quem eu sou. E quando você descobre quem eu sou, eu digo quem você é. E você é Pedro, você não é mais Simão. Mas com Saulo não. Não há um único texto na Bíblia em que Deus se encontre com Saulo e diga assim: a partir de hoje, Saulo, seu nome não será mais Saulo, seu nome será Paulo. E isso precisa gerar conforto para mim e para você. Porque Deus pode usar quem eu era no mundo para fazer grande o nome dele no reino. Saulo é quem eu era no mundo. E eu me alegro da Bíblia ser poderosa. Em Atos capítulo 13, verso 9. Atos 13, 9. Cheio do Espírito Santo. Saulo, não mudado, mas também conhecido como Paulo. O que impacta na vida de Saulo, que é chamado também de Paulo, é ser cheio do Espírito. E às vezes nós estamos esperando a experiência que Abraão teve, que Jacó teve, que Simão teve. Mas o que podemos ter é uma vida cheia do Espírito Santo, onde Deus pode usar o Saulo, onde Deus pode usar o Paulo. Saulo é quem eu caí, Paulo é quem me levantei. Saulo é quem eu era no mundo, mas não deixei de ser. Mas eu uso agora para tornar grande o nome daquele que me encontrou no caminho. Uou! Uou! Depois da queda vem o chamado. Eu quero que você declare isso. Depois da queda vem o chamado. Cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. O que importa é ser cheio do Espírito. Não é o meu nome,
é quem habita em mim, é aquele que tem o nome acima de todo nome. Ele é poderoso em mim, Ele é poderoso através de mim. É Ele que muda a minha queda em um chamado. E sabe, eu já vou pedir você para ficar em pé, porque isso é poderoso, irmão. É poderoso. Poderoso, poderoso demais. Gálatas 1,16. Gálatas 1,16. Gálatas 1,16. Paulo está contando seu testemunho. E ele diz: revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Revelar seu filho a mim. O que para o mundo foi queda, para Saulo foi o chamado dele. Verso 15 diz: contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Eu vou ler de novo. Antes de eu errar, a graça já estava lá. Então aquilo que para o mundo é uma queda, a graça transforma em chamado. Porque antes do erro, a graça já estava. Antes de Saulo nascer, antes de Saulo matar Estevão, Deus já o havia separado. Porque, irmão, presta atenção, a graça não nasceu com Jesus quando em Belém Maria dá a luz. A graça nasceu quando Deus, na eternidade, antes de Adão comer a fruta, antes de Eva comer a fruta, antes de ambos perderem o jardim, antes de Deus dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz, porque a graça já estava lá. Alguém pode gritar: a graça estava antes do pecado, a graça estava antes do erro. Então hoje Deus pode pegar nossas quedas e nos levantar. E ao nos levantar, transformar a queda em chamado. Se você caiu como marido, Deus está te levantando hoje como um testemunho. Se você caiu como administrador das suas finanças, Deus está te levantando, está te chamando para dentro de algo que Ele vai te usar com poder e glória. Se você caiu em algum pecado, Deus está dizendo: a graça estava antes do seu pecado. Então, irmão, queria que você levantasse suas mãos agora, bem alto, bem alto. Cante conosco, cante conosco, cante conosco, cante conosco.